Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira da sexta semana do tempo comum. Estamos nós aqui mais uma vez em torno da Santa Palavra de Deus para meditar o texto do Santo Evangelho. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos e ontem meditávamos sobre a profissão de fé de Pedro em Cesareia de Filipe. Ao mesmo tempo, a cegueira de Pedro, a incapacidade de compreender e de acolher a ideia de um Messias servo sofredor e crucificado. Obrigado a você por sua companhia. Obrigado a você que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube Dom Paulo Jackson, você que nos acompanha pela Rádio Maria ou pelos canais de podcasts. O texto do Santo Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 8, versículo 34, até o capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca de sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, como eu dizia, no texto imediatamente anterior temos o primeiro anúncio da paixão. Capítulo 8, versículo 31. Jesus anuncia a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. O versículo 32 apresenta a reação negativa de Pedro. Pedro tenta dissuadir Jesus, Pedro tenta tirar Jesus do caminho da cruz. Pedro não concorda que Jesus suba a Jerusalém. Pedro não quer que Jesus suba a Jerusalém, pois ele sabe o que vai acontecer em Jerusalém. O versículo 33, 8:33, é a reação de Jesus à reação de Pedro. Vai para detrás de mim, Satanás. Tu não pensas as coisas de Deus. Pedro, naquele momento, age como Satan, como adversário. E Jesus ordena: Opisomu, vai para detrás de mim, torna-te novamente discípulo, segue-me, subindo para Jerusalém, no caminho da cruz. O versículo 34 é exatamente o início da catequese de Jesus, para que Pedro e todos os outros discípulos possam curar e superar a cegueira. Portanto, o contexto desse trecho de hoje, do versículo 34 até o capítulo 9, versículo 1, é a catequese que Jesus faz para ajudar os seus discípulos a acolherem o Messias, servo sofredor e crucificado. É bonito perceber que Jesus fala às multidões
e aos discípulos, versículo 34. Qual é o tema? O seu seguimento, o seguimento de Jesus. E Jesus apresenta as condições do seguimento. Se alguém quer me seguir, significa se alguém quer se tornar discípulo de Jesus, e aí aparecem as 3 condições. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Estas são as condições para ser discípulo de Jesus. A renúncia aos bens materiais, aos laços de sangue, ao prestígio, renúncia inclusive a si mesmo, negação de si mesmo, negação do próprio projeto de vida para fazer do projeto de vida o projeto de Jesus. Jesus Cristo torna-se o nosso projeto de vida. E não é um Messias triunfalista, é o Messias crucificado, o Messias que caminha para o Calvário. No versículo 35, Jesus elabora um raciocínio muito belo com contrastes. O contraste é entre salvar e perder, ou perder e salvar. Quem quer salvar, quem quer conservar a própria vida, quem pensa de preservá-la, de não gastá-la, esse na verdade está perdendo a vida. Está conservando a vida de modo egoísta, fechado, encapuzado. Ao contrário, quem gasta a sua vida por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus, quem perde, quem doa, quem gasta a vida, quem entrega em oblação a própria existência, esse na verdade ganha a vida, salva a vida, ganha sentido, alegria para a própria existência. Por isso, Jesus no versículo 36 nos ajuda a compreender. Ganhar a vida não significa poder ou riqueza. Não adianta ganhar o mundo inteiro, ter poder político, poder econômico, todos os tipos de poderes, mas perder a vida, não ter sentido, não ter razão de viver, perceber que a vida não vale a pena ser vivida, é uma vida insossa, sem graça, xoxa. Que daria o homem em troca da própria existência? Que sentido tem ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Ganhar o mundo inteiro e não ter alegria? Há muitos bairros ricos e chiques que há casas fabulosas com inúmeros quartos, inúmeros cômodos. E eu fico pensando muitas vezes, são casas imensas, verdadeiros palácios, mas vazias, vazias de amor, vazias de crianças, vazias de vida, vazias de grito, vazias de riso, vazias de felicidade. Não está nisso a felicidade do ser humano, não está nos bens materiais ou no muito poder político, não. Por isso Jesus conclui fazendo um raciocínio tão belo. Quem se envergonha de Cristo e quem se envergonha de suas palavras, Jesus também se envergonhará dele. Se nós nos envergonharmos de Cristo, se nós não dermos testemunho de Cristo Jesus, diante desta geração, desta cultura, a quem Jesus chama de geração adúltera e pecadora, se nós nos negarmos a dar testemunho do Evangelho neste universo no qual vivemos, nesse mundo da cultura odierna, também Jesus se envergonhará de nós diante do Pai, quando o Filho do Homem, em glória, diante do Pai, entregar a Deus Pai em suas mãos toda a honra, todo o poder, toda a glória. Estes
que seguem Jesus, que assumem o caminho do Calvário, que assumem o caminho da cruz, descobrem a identidade profunda de Jesus à sombra da cruz, à sombra do Galileu, como escreveu um livro um pensador alemão há alguns anos. Somente à sombra da cruz do Galileu é que nós descobrimos a identidade profunda dele, de Jesus, mas também a nossa identidade de discípulos. Por isso, herdaremos o reino da glória, participaremos de sua alegria. Aí estão, meus irmãos, minhas irmãs, as condições para se tornar discípulo de Jesus. Negar-se, tomar a cruz, seguir, doar a vida, não se envergonhar da palavra de Deus. Há uma necessidade, na verdade, de uma opção fundamental por Cristo. Uma decisão existencial e fundamental por Cristo Jesus. Isso implica renúncias aos privilégios, ao prestígio, ao código de honra da tribo ou do clã, mas significa também dar um sentido à própria existência. Perder, na verdade, é ganhar. Gastar a vida por Cristo e pelo seu Evangelho significa ganhar a vida. O Papa Bento XVI, citado pelo Papa Francisco, nos fala muito disso. Quem fez essa experiência do encontro pessoal com Cristo Jesus encontra alegria, um rumo para a existência, horizonte, uma alegria imensa dada à própria existência, porque somos discípulos de Jesus. O discípulo segue o mesmo caminho do Mestre, a entrega da vida, e por isso também o discípulo participa da sua glória. Assim, nós somos convidados a abandonar a concepção de um Messias triunfalista, guerreiro, renunciar à nossa própria vida para seguir Jesus Cristo, servo sofredor. Nisto reside a verdadeira bem-aventurança. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.